Nós queremos saudar todos os presentes, aqueles que nos assistem via YouTube. Queremos fazer a saudação aqui às duas jovenzinhas norte-americanas que estão nos visitando aqui nesta noite, com a paz do Senhor Jesus. Texto da palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 23 e 24. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Amém. Deus escolheu te amar. Bem perto de você, mais perto que o próprio ar. Ele tem algo a mover quando os sonhos não se realizam. Tristeza e vazio, saiba que Ele tem o melhor, Ele te ama. Uma solução permanente. Vitória certa pra você. Então olhe pra Jesus, Ele escolheu te amar. Uma solução permanente.
Senhor deu uma revelação. O Senhor diz na revelação que a palavra para a igreja nesta noite é uma palavra de encorajamento, pois muitos têm chegado à casa do Senhor trazendo consigo sentimentos de derrota em muitos setores da vida, mas o Senhor disse que Ele mesmo pelejará em favor das nossas vidas. A guerra não é nossa, mas a peleja é do Senhor. Ele nos dará vitória. É a revelação. Muitos chegavam ao culto com muitas necessidades e preocupações, mas à frente estava escrito nesta noite salvação. Nós deveríamos estar focados na salvação, pois demais coisas o Senhor irá prover. E por que eu estou iniciando a palavra, transmitindo 2 dons espirituais? Vou explicar por quê. Semana passada, nós viajamos com um grupo de 50 pessoas, a maioria jovens, para a cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia. Um trabalho de evangelização. Era o 11º aniversário lá do Manaim, de Teixeira de Freitas. E as igrejas lá oraram muito, evangelizaram pelas ruas, convidaram, e Deus respondeu a oração do seu povo ali. Eu não sei se pode projetar a foto aí do Manaim. Pode projetar. 2.700 pessoas no Manaim. Pode deixar ela projetada aí, deixa só ela por enquanto. Muito bem. Mas aconteceu algo neste culto que marcou o culto. Marcou minha vida e deve ter marcado a vida da maioria dos jovens que foram. Há um grupo de jovens que Castanheiras que tem se colocado à disposição do Senhor e tem dito para o Senhor assim: Senhor, eis-me aqui. Outros estão com outras preocupações e não há nada a censurar. Mas o que aconteceu nesse culto? Então, o Senhor, naquela noite, quando terminou aquele culto, o Senhor deu uma revelação que eu deveria dar um testemunho desse culto aqui em Castanheiras. Eu cheguei de viagem agora há pouco, tem 1 hora e pouca que eu cheguei de viagem, fui exercer minha cidadania, votar lá em Minas Gerais. E eu perguntei ao Senhor se era hoje o culto do testemunho, que o Senhor me desse um sinal. E quando eu cheguei ali, o pastor me entregou os dons, e o primeiro dom que eu li foi o sinal. Nesta noite, uma palavra de encorajamento, pois muitos têm chegado à casa do Senhor com um sentimento de derrota. Eu consultei o Senhor assim mesmo, e o Senhor disse que era hoje o dia. O que aconteceu nesse culto foi algo que os olhos que estiveram ali presentes, meus, dos jovens, e alguns que acompanharam, nós vimos diante dos nossos olhos um milagre vivo. O culto começou, estava armando-se uma grande chuva. Começou a ventar um vento um pouco frio. Eu senti que minha garganta ia mascar. Então, durante o culto, eu saí para procurar uma pastilha, alguma coisa, um gargarejo. Mas eu não encontrei. Manaim lá é muito simples. E não havia, assim, nenhuma
unidade médica dentro do Manaíne, uma farmacinha, não tinha nada, eu gargarejei, uma aguinha mesmo, ali, e o culto processando. São detalhes, irmãos, são detalhes. Quando eu sento no meu lugar de novo, o pastor que dirigiu o louvor fez uma coisa que eu nunca vi. Eu, meus irmãos, já participei de centenas de cultos, grandes eventos assim como esse, de evangelização, nunca vi um pastor dirigir o culto e pedir que 2 crianças orassem. Eu já vi na igreja, mas num evento, num mega evento. Mas ele pediu, eu até estranhei na hora, fiquei preocupado se alguém ia levantar, porque é natural as pessoas se constrangerem, era uma multidão que estava lá. Levantou um primeiro menino, o rapaz do microfone não viu, aí levantou um segundo, ele foi no segundo. O menino orou, o pastor percebeu que esse primeiro menino estava na primeira cadeira assim, e eu estava de lado assim do púlpito, na cadeira da porta. Aí o pastor falou assim: o primeiro que começou a orar pode orar. Aí o rapaz do microfone levou o microfone para ele. Ele começou a orar. Ele começou a orar e eu comecei a ser abençoado com a oração dele. Por quê? Infelizmente nós temos muitos crentes hoje que entram num culto como estão aqui, eles estão aqui só de corpo presente, mas o coração deles e a mente deles está viajando lá no espaço sideral. O que você pode fazer? Mas ele começou a orar, eu comecei a ser abençoado, porque ele começou a orar pela família dele. Pela família dele. Pela mãe, pela tia, pelo primo. Uma oração madura. Uma oração cheia de inocência e de pureza. E no meio da oração ele falou assim: eu te agradeço, meu Deus, pelo pão que eu comi hoje. Quando ele falou essa expressão, eu discerni que ele era muito pobre. Eu discerni isso. Sabe por quê? Quem é rico não agradece. Quem é rico, quem tem sobrando, não agradece o pão que comeu hoje. Mas ele agradeceu. Ele agradeceu. Eu falei assim: esse menino deve ser muito pobre. Agradecer no meio dessa multidão. Ele não teve vergonha de agradecer o pão que ele comeu hoje. Ele sentou. O pastor pediu mãozinho louvor e eu estou observando ele cantando normalmente, glorificando, e dava aleluia, renovado o garoto. Achei até que ele era primo de Carlinhos. Mas ele é melhor que Carlinhos. Aí eu guardei, quando ele olhou para mim, quando ele olhou para mim, eu fiz um sinalzinho para ele. A gente estava assim mesmo, estava sentado assim, eu de lado assim, fiz um sinal para ele. Ele perguntou assim: eu? Falei: você. Aí ele veio, eu sentado, ele ficou em pé do meu lado, e perguntei para ele assim: como é seu nome? Aí ele falou depressa o nome, eu não entendi. Aí eu falei assim: como que é seu nome? Aí ele repetiu o nome: Kennedy Emanuel. Falei assim: Emanuel? Aí ele corrigiu: Kennedy Emanuel. Quer dizer, não era só Emanuel, é Kennedy Emanuel. Aí eu perguntei: Kennedy Emanuel, quantos anos você tem? 10 anos. Ah, muito obrigado, viu, querido? Pode sentar. Ele sentou. Eu fiquei observando o Kennedy Emanuel cantando, fechava o olhinho e cantava: aleluia, glória a Deus. Quando eu fui para frente, o Senhor falou comigo assim: dá o testemunho da oração dele. Eu nunca fiz isso, meus irmãos, no evento daquele, mas eu obedeci o que o Senhor falou. E quando eu dei o testemunho da oração dele, o Senhor visitou o povo. Os jovens que estão aqui estavam lá, pode confirmar isso aí. A igreja começou a glorificar, bendizer o nome do Senhor. Ele olhando para mim assim. Falei que eu já tinha sido abençoado. Testemunhei para os irmãos. Quero dizer para os irmãos aqui,
e Teixeira de Freitas, que eu já fui abençoado nesse culto. Qual a oração desse menino aqui, o Kennedy Emanuel? Ele orou pela família dele. Sabe por que ele orou pela família dele? Eu estou dando o testemunho que eu dei lá, na abertura. Ele orou pela família dele porque ele ama a família dele. A Bíblia diz que quando nós amamos as pessoas, nós não esquecemos delas. Ele orou pelo pão que ele alimentou hoje. Eu não falei o discernimento que eu tive, que eu acho, né? Deve ser muito pobrezinho. Eu ia falar isso. Ele agradeceu o pão que ele alimentou hoje. E o povo sendo visitado. Meus irmãos, foi o segredo da reunião. Se os jovens não discerniram, eu vou dizer para vocês aqui: o segredo daquela reunião foi aquela oração daquele menino. E o testemunho que o Senhor revelou para dar. Até aí, meus irmãos, está tudo bem, não é isso? Tudo bem. Para mim, tinha encerrado por aí. Quando terminei a reunião lá, terminou, e o Senhor abençoou muito a reunião. Mas muito mesmo. Foi muita assistência. Os jovens aqui estão aqui, pode testemunhar depois, não é? Pessoas lá que voltaram para a presença do Senhor, pessoas que foram curadas, pessoas que foram libertas. O Senhor abençoou muito a reunião. Muito, muito mesmo. A presença do Senhor tomou aquele lugar. Mas quando eu desci lá do púlpito, veio uma senhora, muito simples. Pela roupinha dela, pelo semblante dela, observei que ela era muito simples. Ela com a Bíblia na mão, ela se aproximou de mim e falou assim: eu queria conversar com o senhor, queria contar uma experiência. Foi perfeitamente, minha irmã. Aí ela falou assim: eu sou a mãe do Kennedy Emanuel. Aí eu fiquei preocupado dela não ter gostado, né? Eu ter citado o nome dele, posso tê-lo constrangido. Eu falei assim: minha irmã, eu peço desculpa à senhora, se porventura a senhora não gostou de eu ter citado o nome dele, posso ter exposto, constrangido. Não, pastor, não é isso não. O que o Senhor fez hoje aqui, esse testemunho que o Senhor deu aqui, foi uma resposta de oração para mim e para muitos aqui hoje. Eu não estava entendendo. Ela falou assim: pastor, eu ganhei o Emanuel quando eu tinha 34 anos. A minha gravidez foi muito difícil, muito complicada, muito mesmo. No dia que Kennedy Emanuel nasceu, o médico falou comigo que ele só tinha 3 semanas de vida. Por isso que eu falei com os irmãos que estavam lá. Vocês viram um milagre vivo. Ela me contando, 3 semanas de vida. Quando o médico me falou isso, pastor, eu fui orar. E eu vou dizer para os irmãos que o português que ela falou comigo, eu não vou dizer o português correto aqui, que tem gente que faz questão aqui. Eu não acho errado, não. Vou dizer o português como ela me falou no baianês dela. Aí, pastor, eu fui orar. Eu falei com Deus assim: Senhor, deixa ele comigo. Eu amo ele assim mesmo. Oh, minha irmã, mas por que a senhora orou assim? Não, pastor, porque 3 médicos deram um diagnóstico que ele nasceu com autismo com retardo. Não foi só autismo, não. Ele nasceu com autismo e com retardo. Mas quando ela falou aquilo comigo, meus irmãos, eu confesso aos irmãos o seguinte: eu confesso aos irmãos que eu só comecei a crer no que ela estava falando, porque era a mãe dele. Eu falei assim: minha irmã, mas eu não vi nada, eu não vi nenhum sintoma de autismo nele. Eu chamei, ele veio, ele orou, ele concatenou a frase toda. Ele glorifica, ele ora. Eu chamei, ele veio, eu perguntei o nome dele, ele respondeu. Ele corrigiu até que eu entendi o nome dele errado. Ele nasceu, pastor. Tem 3 diagnósticos na minha casa lá. Nasceu com autismo e com retardo. Pastor, ele está contrariando todos os diagnósticos médicos.
Pastor, os médicos não entendem. Projeta a ele aí. Está aí? Ele aí. Esse é o Kim de Emanuel. Aí ela falou comigo assim: ele contraria. Os médicos não entendem, pastor. Os médicos não entendem o que acontece com ele. Mas eu sei, pastor. E o senhor também sabe, pastor. E o testemunho que o senhor deu aqui hoje, pastor, eu tenho pessoas da minha família aqui que não creem em Deus. Mas quando o senhor falou no testemunho deles, começaram a chorar. E no culto domingo de manhã lá, quem estava lá, ele veio, o Kim de Emanuel veio, me apresentou o primo dele, apresentou o tio dele, apresentou a tia dele, que estava no culto à noite e que não criam em Deus, estava agora no culto de manhã, glorificando o Senhor. Autismo com retardo. Eu quero dizer aos irmãos, os irmãos estão vendo aí, só pela foto aí, algum sintoma? Hein? É perceptível alguma coisa, alguma doença nele? Ninguém. Tudo é possível que crê. A conversa não acabou aí não. Ela falou assim: pastor, esse menino é tão crente que quando ele está no meio dos coleguinhas dele, que o coleguinha fala um palavrão, ele sai. Aquilo que muitos aqui não fazem. Muitos aqui têm vergonha de sair porque eles vão saber que você é crente, mas ele não tem não. Ele sai e ele diz: Deus não gosta disso não, de palavrão não, vou sair. É um testemunho. Kim de Emanuel é um testemunho. Quando ela saiu, o pastor me procurou. Fábio estava lá, né, Fábio? Tá bem. O pastor dela me procurou. O pastor Daniel, o senhor sabe quem é aquela mulher? Eu falei: sei. É a mãe do Kim de Emanuel. Ela te contou a história dele? Contou. Vou te contar mais, pastor. Agora é o pastor falando comigo. Eles são muito pobres, pastor. Já sabia, companheiro. Como você sabia? Quando ele orou, meu companheiro, quando ele orou, agradecer o pão que ele comeu hoje, eu entendi que ele era muito pobre. Eu entendi que cada pedacinho de pão, cada colherzinha de arroz e de feijão é muito importante para ele. Pastores moram numa casinha muito pobrezinha. Mas o senhor não sabe mais, pastor. Depois que ela ganhou o Kim de Emanuel, com toda a luta que ela teve, com os 3 diagnósticos, ela encontrou uma criança abandonada, uma criança, um neném. Ela adotou o neném. Meu Deus. Meu Deus. Ela adotou, pastor. Ela adotou mais uma criancinha. Mesmo pobrezinha como ela é, mesmo com os diagnósticos do médico, ela adotou o nenenzinho. É um testemunho, pastor. Kim de Emanuel, um testemunho aqui na cidade, para os vizinhos. Falei: companheiro, daqui para frente, o que Kim de Emanuel precisar, você vai contar com a igreja de Castanheiras. Pelo menos os jovens que foram, você pode contar. Para orar e para ajudar no que for preciso. Meus irmãos, tem muitas coisas que o pastor não sabe explicar. Eu sei de uma coisa. Quando ela ouviu o diagnóstico do médico, dos 3 médicos, que ele tinha autismo com retardo, ela fez uma oração muito linda.
muito profunda. É oração de mãe. Senhor, não leve ele não. Deixa ele comigo. Eu amo ele assim mesmo. O português correto seria: eu amo a si mesmo. Mas ela não sabe falar esse português não, viu, meus irmãos? Mas ela sabe falar com Deus. Ela crê em Deus. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê.